pela pergunta. Até se calhar diria que uma das maiores preocupações, a situação mais grave, até tem a ver com o ensino primário, não é? Porque nós agora, acho que um dos relatórios do PNUD diz que nós temos por ano cerca de 3 milhões de crianças que deviam ingressar no ensino primário do primeiro ciclo que ficam fora. Portanto, de facto, este é um problema sério. Uma das questões que tem que ser colocada em relação ao acesso à educação, ao acesso ao ensino, primeiro, concordamos plenamente com os que defendem a reintrodução do ensino pré-escolar obrigatório ou ensino pré-escolar público, como uma forma de interface entre, digamos, o ensino primário e a saída da criança da casa para a educação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, temos que parar de ter foco em construir salas de aulas, como eu tinha dito. Ter foco, por exemplo, quando falava de habitação, disse parar de ter foco em construir casas, que não é o Estado que anda a construir casas. Isto de construir uma sala aqui, uma sala ali e depois de juntar 5 salas, dizer que é um anexo da escola X, isso também não é papel do governo, portanto isso não é um governo sério que deve fazer esse tipo de coisas. Nós temos que passar a construir escolas, não sala de aulas. Então, uma das questões que nós temos que fazer é exatamente aquilo que eu tinha dito antes. A única forma de nós fazermos investimento, a gente fala de escola, a gente está a falar de questões materiais que exigem dinheiro, exigem investimento. Como eu disse, uma das questões, desde que nós introduzimos o Sistema Nacional de Educação em 1984, passam quase 40 anos, basicamente a situação da educação deteriorou-se. E recebemos vários investimentos, vários apoios, vários projetos concretos com dinheiro para a educação. Mas a situação deteriorou-se. Então, acho que chegou o momento, de fato, de sermos nós, moçambicanos, a começarmos a pensar primeiro, que tipo de educação nós queremos, mas também sermos nós, moçambicanos, a financiar a nossa própria educação. Então, nas prioridades que eu disse que nós temos que definir o que este país precisa, se nós definirmos que a educação, de fato, é prioritária, logicamente tem que começar com o orçamento que nós aprovamos na Assembleia da República. Então, significa que nós temos que aprovar um orçamento que está de acordo com aquilo que são as necessidades que já são conhecidas há muitos anos. Nós já conhecemos essas necessidades, então é preciso termos um orçamento que esteja adequado para albergar, pelo menos no ensino primário, as 3 milhões de crianças que anualmente ficam fora do ensino. Temos que ter investimento para tal, fazermos e construirmos escolas, não salas de aulas, para albergar isto. 2, logicamente, que a questão dos professores, porque a escola em si, quer dizer, a escola é um edifício, são paredes, mas a escola em si não faz educação. O que faz educação, concretamente, é o professor. Então, nós temos que ter investimento no professor. Uma das questões também que nós, neste momento, temos dificuldades imensas, é que os que têm melhor dom para ensinar, os que têm melhor dom pedagógico, acabam indo todos para o setor privado por causa da falta de incentivos que se dão no ensino público. Uma das coisas é preciso agora começar a priorizar o professor como um fator essencial e fundamental para o desenvolvimento social e, por que não, até para o desenvolvimento econômico. O que podemos fazer em relação a isso? As necessidades dos professores estão identificadas, são vários cadernos reivindicativos que andam por aqui. Uma das questões também, eu acho que chegou o momento de darmos, de fato, criarmos o estatuto do professor. Começarmos por aí. É verdade que um estatuto não resolve tudo, vão dizer que os médicos também têm estatuto, mas têm problemas. Mas é uma base a partir da qual nós depois começamos a dar os passos seguintes. Precisa darmos o estatuto do professor. É preciso priorizar o ensino primário como um fator estratégico para a educação e não só, também para a economia do país. Significa que os melhores professores, o melhor investimento que este país deve fazer, deve ser no ensino primário. Tanto investimento físico, instalações, infraestruturas, como os melhores professores, os melhores salários, os melhores incentivos para o ensino primário. Nós temos incentivos vários, por exemplo, no Estado, se você sai de um distrito, vai para outro, tem um subsídio de deslocação ou de isolamento.
nós também temos que dar um subsídio específico aos professores para a área fundamental da educação, que é o ensino primário. Então, incentivarmos e termos os bons e que têm dom de ensinar, que muitos deles até estão no setor privado, que tenham incentivos suficientes para deixarem o setor privado e irem para o setor público na educação. Então, nós tornamos o setor público na educação tão atrativo, tão bom, que a gente possa revirar a pirâmide, porque hoje todo mundo manda os seus filhos para o setor privado, porque o setor público já não é de confiança. Temos que reverter isso. Então, temos que investir em instalações, temos que investir na didática, equipamentos, temos que investir, temos laboratórios. E outra coisa também é virarmos o nosso ensino, que é um ensino de memória, né, de quem decora mais, um ensino enciclopedista. Hoje temos que passar a ter um ensino que tenha relevância no mercado. Olha, há um estudo que foi feito por uma organização chamada SACMEC. SACMEC é uma organização da África Austral que faz monitoramento da qualidade da aprendizagem. Diz que o ensino secundário em Moçambique é absolutamente irrelevante para o mercado. Quer dizer o quê? A terminar o ensino secundário em Moçambique, você não tem absolutamente nenhuma qualidade para ser contratado como empregado ou para fazer qualquer tipo de trabalho. É o que diz o relatório. Então, significa que nós temos que começar a virar o nosso ensino também para que ele tenha relevância no mercado. Então, significa que os nossos próprios currículos têm que ser revistos. Nós temos que hoje, a partir do ensino secundário, a pessoa tem que sair com alguma habilidade. Seja qual for, se é para fazer um circuito, se é para fazer, sei lá, uma peça de torno e freio, não interessa, mas tem que sair com alguma habilidade concreta que possa exercer no mercado. Nós temos que ter o nosso ensino virado para isso. É o tal saber fazer, mas há outra coisa que também é muito mais importante do que o saber fazer. Ainda há pouco tempo estava a partilhar essa ideia com uma pessoa ligada à educação, que é o saber como. Muitas vezes você pode saber fazer as coisas, mas sem entender os procedimentos que levam ao saber fazer. Então, hoje em dia, todos nós queremos ter um emprego, todos nós queremos ter um posto de trabalho, mas ninguém, e o nosso país não está voltado, por exemplo, para a inovação. Hoje em dia, o nosso país, por exemplo, quando é que teve alguma patente de produção, por exemplo, de uma máquina qualquer? Não. Então, nós estamos voltados mais para o comodismo disso. Então, temos que ter um investimento na educação que leve o país, no futuro, também a começar a ser um país produtor de patentes, produtor de máquinas também, produtor... E isso não é utopia, isso é possível, porque nós temos exemplos concretos aqui em Moçambique disso. Ainda há pouco tempo houve uma televisão que mostrou aí umas inovações interessantes de um jovem que faz um circuito integrado que produz energia elétrica para a casa dele e para o vizinho. Então nós podemos pegar neste tipo de iniciativas e criarmos e darmos investimento nisto, industrializarmos isto, criarmos patentes sobre isto e introduzirmos este tipo de inovações até no ensino primário, no ensino secundário. Temos capacidade para isso, temos inovação, temos muitos jovens que inovam. Há um jovem que está a produzir drones em Moçambique, a nível experimental. Ninguém liga nenhuma nisto. É uma oportunidade única que o país tinha para se reposicionar no mercado internacional econômico com força, com drones produzidos em Moçambique. E não é perder tempo, nós temos que investir. Era preciso pegar nessas iniciativas e investir a sério. Fundo perdido para que em 5 anos, em 10 anos, tivéssemos uma marca de drones que, em vez de estarmos a importar da China, a China podia vir a importar de Moçambique os drones. Então nós temos que começar a pensar nisto. E eu penso que é possível isto no futuro.